Tricolor, segundo bloco, programa sério, não é o trash. Estamos aqui para debater coisas sérias. E pela seriedade que o programa exige, Marcos Vinícius Caldeira vai começar analisando a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Vasco, 2 golaços do Thiago Neves. Marcos. Com toda a seriedade que o panorama exige, o freguês voltou, né, gente? A melhor coisa é saber que o freguês voltou. Gente, olha só, o pessoal que tem 20 e poucos anos não entende isso porque realmente pegou uma fase triste do Fluminense que... E trabalhar com o diretor vascaíno é melhor ainda, né? E que o Fluminense Vasco era um problema. Mas que era na década de 80 como a gente ia pro Maracanã o Fluminense Vasco como? Só não sabia o placar, né? Mas a vitória era certa, né? Vou te lembrar uma, Copa União de 87. O Romerinho estava 6 meses sem fazer gol. Para jogar contra o Vasco fez 2. Era assim, 88. Pô, 88. Vasco classifica em primeiro, Fluminense oitavo. E bom lembrar, naquela época o Vasco chegou a cogitar de entregar o último jogo para não ser primeiro e não encontrar o Fluminense. Só que não teve jeito e encontrou Fluminense, Zé Maria. E a freguês voltou, ganhamos de novo do Vasco. Um jogo em que, ao meu ver, o Fluminense foi superior. O primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi muito ruim, mas achei o Fluminense superior. Tivemos um gol legítimo, mal anulado, legítimo, vem com essa. Ali no eu já tinha colocado no Twitter, não preciso ver replay, não houve nada no lance. Depois você pega toda a mídia convencional, tirando um incauto ou outro, que tem que defender a juizada, né? Não vai entender um troço desse, que falou que foi, mas cara, todo mundo, o pessoal mais sério, não viu nada e realmente não foi absolutamente nada. Ou seja, já era para a gente ter saído no primeiro tempo a 0, não viu o Vasco no primeiro tempo, não me lembro de algum lance mais adulto do Vasco. No segundo tempo, o Vasco melhorou o seu jogo. Para mim, não significou que o Fluminense piorou o seu jogo, apenas o Vasco melhorou o seu jogo. Chegou a criar algumas oportunidades. E o Fluminense, fez o seu gol numa jogada sensacional. O Sobe já tinha entrado no lugar do Wellington Ney, né? O Wagner, o Sobe pegou, tocou pro Wagner cruzou e deu um voleio, o Thiago Neves deu um voleio sensacional. Esse lance originou muita polêmica porque anteriormente houve uma bola na mão do Carlinhos e o torcedor do Vasco reclama que na hora do lance houve uma falta lá na origem do ataque do Fluminense. Foi um contra-ataque do Fluminense e o torcedor do Vasco reclamou uma falta que sinceramente eu não vi. Aliás, você tem que reclamar, são outros 2 lances. A bola na trave do Tenório, que aliás, eu tenho certeza absoluta que o Félix foi lá e deu uma empurradinha naquela bola para a intervenção, porque eu vi aquela bola entrar. Félix completamente impedido. Exatamente. Félix e Gravatinho estavam ali, os 2 foram lá, Gravatinho não foi, que deram uma empurradinha. Mas esse lance, na origem, o Tenório estava muito impedido. Esse bandeirinha, não é possível o que ele não tenha visto, não tem como não ter visto aquilo, porque não era muito impedido. E o lance do pênalti do Carlinhos é questionável, porque se você reparar, o Carlinhos perde o tempo da bola, porque a bola que a mão dele está lá atrás, a bola passou, a mão dele estava lá atrás. É muita interpretação. E Vascaíno, você que está chorando, teve um lance do Samuel, que entrar cara a cara com o goleiro, completamente legal, com gente para passar do lado, que o bandeirinha foi lá e levantou. Então, na sequência, o Samuel chutou a bola e levou o terceiro amarelo. Exatamente. Enfim, ou seja, dupla punição, né? Eu queria falar sobre isso, porque ele é reincidente. Na outra ele se empolgou, tirou a camisa. Cartão amarelo. Pô, gente, olha só. Tem que. Posso falar um negócio? Eu jogo pelado toda semana. Vou confessar em tudo. Na semana passada, eu e um amigo caímos na mão. Isso é do jogo, O cara faz um gol daquele. É um disciplinado. O cara faz um gol daquele semana passada, um jogo sufocado. Pô, mas tu não sabe a reação. Acho que realmente é muito difícil. O cara sabe que não pode ser, mas é muito difícil ali a reação do cara. Voltando ao Fluminense Vasco, logo em seguida, esse mal está comemorando o gol. O Vasco dá um ataque. Pô, um infortúnio do Rum que está sendo perfeito. Era um dos melhores ele botou a bola para dentro. Aliás, ali, Vascainada que está chorando. Seu Juninho Pernambucano era para ser expulso. Porque ele fez uma cena obscena, uma flamenguice no bandeirinha, e que o juiz não teve peito de expulsar. Aquilo ali é ridículo, um craque do porte do Juninho Pernambucano, a responsabilidade que ele tem com a sua torcida, fazer o que ele fez com o bandeirinha. Mas na verdade, brasileira é tão fraca que eles tiveram que engolir aquela porcaria e deram amarelo. Um outro detalhe ridículo, desculpa te cortar, ridículo do gol contra do Rum. Alexandre levanta, sai correndo comemorando para dizer que o gol é dele. Todo mundo viu que o gol foi do Rum. Senhor Alexandre, se você não consegue fazer gol para ficar junto com o Fred, não faz uma cena dessa, por favor. Bom, aí o jogo continua essa atuada, o Vasco tem que ir no ataque, o Fluminense no ataque,
E não mais uma vez de bola parada, né? A gente vai ser campeão brasileiro, não tem dúvida disso. Pode me cobrar depois. O Fluminense vai ser uma responsabilidade, vai ser as bolas paradas do Fluminense, cara. E você vê, cara, são jogadas distintas, não é a mesma coisa todo jogo, né? Pô, uma bola parada, uma ensaiada, o Edinho fez a carga na barreira, e pelo amor de Deus, gente, isso daqui não é falta nem aqui, nem na China, porque a barreira empurra, só que o Edinho foi mais forte que o cara e conseguiu empurrar. E o Thiago Neves meteu a bola na curva, certinho onde o Edinho tirou, passou o Praz, quando pensou ali, a bola já estava quicando para entrar. E, mais uma vez, bola parada, Thiago Neves, essencial, a gente fez a vitória. Vitória fundamental, o Vasco é uma carne de pescoço para a gente ganhar. Um time que está bem armado, apesar de estar na descendência, de novo que falta perda dos seus jogadores. Uma vitória épica que nos fez colar no Atlético Mineiro e que vai nesses pontos fazer muita diferença lá no final. Agradecer o Fluminense a disputar o título de forma efetiva, né? O Fluminense está colado no Atlético. Claro, precisa fazer a sua parte agora. O Atlético já não tem mais a folga de poder tropeçar, porque a qualquer momento... Tem um jogo a menos, quer dizer, vamos supor, não, e dessa vez, ao contrário de outras temporadas, o nosso vizinho de Zona Sul, lá do outro lado, ele não vai poder entregar, né? Porque a situação dele não é das melhores, ele não vai poder abrir a jogada. E depois vão ficar... Se mesmo que o Atlético ganhe do Flamengo, eu vou torcer que não, pelo menos o Flamengo dignamente tente empatar esse jogo, não falo nem ganhar, porque vai ficar 4 pontos. 4 pontos é razoável. Não, você tem comentarista pregando aí que só Fluminense e Atlético estão disputando o título. Mas eu também acho isso. Eu acho perigoso. Eu acho que é muito cedo. A gente tem... É claro, assim, se você for analisar, eu estava vendo uma boa conversa sobre a questão do aproveitamento. O Atlético hoje, para ser campeão, e o Fluminense está na mesma situação, que afinal foram, historicamente, são as 2 melhores campanhas dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno. Se o Fluminense ou o Atlético tiverem um aproveitamento mediano para pífio, igual foi do Flamengo no primeiro turno, os 2 são campeões. Só precisam disso, só precisam de estar ali 40-45% de aproveitamento para ninguém mais chegar junto. Mas voltando a um pouco do jogo, eu achei que o Fluminense, eu concordo com você, o Fluminense jogou muito mal no primeiro tempo. Né? O Vasco, não é que o Vasco foi melhor no primeiro tempo, é que o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo. O próprio Abel falou que para ele foi um dos piores jogos do Fluminense ali. Ele esqueceu do jogo contra a Portuguesa. E o próprio jogo contra o Grêmio, né? Sim. Mas eu queria também fazer um comentário sobre as reclamações do pessoal falando que foi falta na barreira. Concordo com você, aquilo não é falta. E além disso, a barreira já estava a uns 3 metros do Thiago Neves. Uma tremenda cara de pau. O Vasco não tem o que reclamar. O juiz errou para os 2 lados. Rodrigo, só descontando. Cara, ali da barreira foi muito mal colocado pelo Praia. Muito mal colocado. Porra, pelo amor de Deus. E acontece o seguinte, né? Juninho é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas ultimamente ele anda bem chato. Todos os jogos ele está querendo apitar, ele chega junto no juiz, fica pressionando o bandeirinha. É uma situação assim, teve atrito na saída no intervalo, durante o jogo teve situações de atrito também. Um craque do naipe dele, como o Marcos bem citou, não tem essa necessidade. Está querendo ganhar o jogo no nome. Só não esqueçamos do Fluminense e Vasco. Acho que foi no primeiro turno, não sei se foi no primeiro turno ou se foi na própria Zara, que o Juninho, pernambucano, fez 2 faltas desclassificantes de jogador do Fluminense, que era para ser expulso. Sim. Ele tá assim, cara. Pô, acho que tá ficando velho. Foi 3x1 na semana baixa. Foi 3x1. Pô, então ele tá meio estranho. Quer dizer, enfim, falamos de Vasco e Fluminense, a gente ainda pode dar tempo da gente fazer uma palhinha ainda, diretor? Tá no finzinho. Tá no finzinho, né? Então a gente vai fechar esse bloco, no próximo a gente volta falando da Taça BH, o Fluminense acabou perdendo para o Cruzeiro nos pênaltis, e vai falar de um tema nada agradável, 2 temas nada agradáveis, violência e estádios vazios. Daqui a pouco a gente retorna.